Sejam muito bem-vindos a mais um fascículo e hoje para falar, não sei muito bem do que. Pá, eu ando há alguns tempo para falar acerca da omissão de auxílio e da lei que nos obriga a prestar auxílio. Aqui há uns tempos, há uns meses largos, eu vi um vídeo de um acidente na autoestrada. Há um carro que assim do nada se despistou, bateu nos raios e capotou, e o carro que vinha atrás, imediatamente atrás, não era uma autoestrada com muito trânsito, e o carro que vinha atrás, contornou o acidente e foi à vida dele, não parou. E esse vídeo andou nas redes sociais, e como eu estava a dizer, esse vídeo andou nas redes sociais, e houve muitas críticas negativas ao comportamento do dito carro, por não ter parado, alguns insultos, porque a malta agora, quando não está de acordo, anda lá, caralho, e se desses pisca, se calhar, está bem agora, porque a malta agora, quando não está de acordo, esta geração é chata como o caralho, e esta malta agora, quando não está de acordo com alguém, em vez de expor argumentos, parte logo para o insulto, mesmo que não perceba nada do assunto, mesmo que não esteja a dizer a meia bacurada, partem logo para o insulto com uma facilidade do caraças. É uma atitude irritante, meu. Alguns leem o título, por lerem o título já acham que leram um livro e comentam como se fossem muito entendidos, e depois partem todos para o insulto. E depois esta geração agora não quer, eles são todos muito democratas, todos muito pela liberdade, mas é se a gente pensar igual a eles, porque se não pensarmos igual a eles, não aceitam opiniões contrárias. Mas pronto, não era esse o tema do vídeo, isso como é tema para outro fascículo. Mas em relação à omissão de auxílio, então houve logo ali muitas críticas e insultos e o caraças, e a malta não perde um bocadinho, antes de falar, não perde um bocadinho a tentar se informar como é que as coisas são. É verdade que há uma lei que obriga que nos obriga a prestar auxílio em caso de acidente, em caso de alguém estar em necessidade de auxílio, caso de catástrofe. Mas a coisa não é assim tão taxativa, porque como a própria lei diz, nós não podemos pôr em causa a vida de terceiros para auxiliar alguém. Por isso é que, por exemplo, os veículos de emergência médica, os veículos prioritários, eles podem passar nos vermelhos, por exemplo, mas não podem passar à sorte. Como diz o Código de Estrada, têm que tomar primeiro as devidas precauções para ver que podem passar em segurança. Exatamente por causa disso, porque não podem pôr para salvar uma vida, não podem pôr outras vidas em risco. E depois a lei da omissão de auxílio também diz que ninguém é obrigado a pôr a sua própria segurança em risco para auxiliar alguém.
Portanto, isto leva a que as coisas não sejam assim tão lineares como algumas pessoas acham que são. E no acidente em causa, o que acontece é que o acidente é numa autoestrada, logo, pá, ele não pode parar para... Legalmente ele não pode parar na autoestrada. Não há nenhuma ressalva que eu conheça que no código de estrada que diga que em caso de acidente um gajo pode parar para ir auxiliar. Primeiro, se parasse, pá, acho que nenhum agente da autoridade o ia multar por isso, não é? É uma questão de moralidade quase, mas pá, se o homem achou que ao parar na autoestrada ia pôr a sua segurança em risco, pá, não parou e fica na consciência dele. A gente não sabe se, por exemplo, se ele levava crianças no carro, e eu se levasse crianças no carro também não parava, e mesmo que não levasse, não sei se parava, depende do acidente. E depois a lei da omissão de auxílio ainda diz outra coisa interessante, que devemos dar auxílio ou promover o socorro, ou seja, ele não parou, mas se pegou no telefone, ligou para o 112 e disse, olha, venham, aconteceu isto assim assim, tomem as devidas precauções para auxiliar as pessoas. Pá, já legalmente já ninguém lhe pode tocar, porque ele não pode parar na autoestrada, não parou, mas podia promover o socorro e foi o que fez, não sei se fez ou não, mas se o fez, agiu corretamente. Porque isto não é um terreno muito movediço. E depois, se a coisa for para tribunal, epá, vai depender muito de como as coisas, como é que o juiz interpreta as coisas. Porque, por exemplo, e depois ainda há outra coisa, é preciso saber se a pessoa estava em condições de se auxiliar a si própria ou não, que também é um fator que tem influência no caso. Por exemplo, eu se encontrar alguém inanimado aí no meio do monte e não ligar, ignorar, pá, se provarem que eu fiz isso, legalmente pode ter consequências e não posso fazer. Mas agora imaginem que encontrar alguém que está com o pé partido, caiu, ali não foi fazer uma caminhada, partiu um pé, fez não sei o quê, não pode caminhar. Eu posso passar, vejo a pessoa e digo, olha, então, o que se passa? Partiu o pé, tem telemóvel? Tenho, então ligo para o 112 que eles vêm a buscar e vão-me embora. Pá, é uma atitude moralmente reprovável, não é? Mas não é ilegal. Pá, é sempre de bom tom, de boa educação, pá, demonstrar alguma compaixão, e se nos ajudarmos todos uns aos outros as coisas são mais fáceis. Mas legalmente não há nada a apontar. A pessoa estava consciente, tinha meios para promover o seu próprio auxílio, o seu próprio socorro, não se passa nada. Portanto, quando virem estas coisas assim, tenham lá algum cuidado às vezes com os comentários, porque as coisas não são bem assim tão lineares. E no caso de acidentes, tenham cuidado da maneira como param, de onde param e do que é que vão fazer. Pensem se podem ajudar alguma coisa. Pensem se ao parar e ir para lá para o local do acidente se vão acrescentar alguma coisa, se só vão atrapalhar. Há muitas vezes o melhor auxílio que podemos dar às vítimas em caso de acidentes, estou a falar agora em caso de acidente de viação e não só. Às vezes nós que não temos formação em medicina, e mesmo quem tem formação em medicina, pá, no meio do mundo,
sem auxílio de aparelhos e de medicamentos também fica muito limitado. Às vezes o melhor auxílio que podemos dar é ligar o mais rápido possível para o 112. E no caso dos acidentes, é preciso ter cuidado na estrada, porque há pessoal que para de qualquer maneira, para onde calha, já estão lá 50 pessoas de volta do acidente, ainda param, ainda vão mais, pá, não vão acrescentar nada, só vão atrapalhar. Às vezes um acidente simples, um acidente ligeiro, uma coisa banal, o pessoal começa todo a parar e transforma-se em acidentes graves. Pá, não raras vezes o pessoal que para de qualquer forma nas vias rápidas e nas autoestradas é atropelado. Pá, só vão complicar as coisas, por isso tenham cuidado onde param, como param, pensem se vão acrescentar alguma coisa ou não. Pá, se já lá está muita gente, não vão para lá fazer mais nada, a não ser que tenham formação na área e possam ajudar. Agora, se é só para ir para lá ver como foi, para depois contar aos amigos, ala moleiro, só vão atrapalhar. E era essa mensagem que eu queria deixar, antes de falar, convém um gajo ter a noção das coisas, como elas são. Pá, a informação agora é toda muito acessível, é fácil, é muito fácil um gajo se informar minimamente sobre as coisas. E depois, pá, se resolverem parar para auxiliar alguém na estrada, tenham cuidado da maneira como o fazem, para não agravar ainda mais as coisas. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até ao próximo fascículo. Ora, eu tenho que ir para a fila.